Hoje a gente vai falar com a Cláudia Rosani, que é reflexologista. Cláudia, seja muito bem-vinda. Tudo Obrigada. bem? Boa tarde, tudo bem, boa tarde. E acho que tem tudo a ver com isso, com as doenças psicossomáticas, porque a reflexologia, ela trata também as emoções. Não é só uma massagem não, né? Conta pra gente um pouquinho como é esse trabalho, Cláudia. Olha, toda a abordagem de vocês tem tudo a ver com a reflexologia. Inclusive, uma das pautas dentro de um curso, por exemplo, para quem quer aprender, para se auto-aplicar, para se conhecer ou para ser um profissional, ligado à psicossomática. E também a gente estuda, você falou sobre frustração, sobre buscar, na verdade, um propósito de vida para você não colocar expectativa nos outros. E eu já vou dando spoiler aqui, ó. Fique à vontade. Por exemplo, você falou de frustração. Nós sabíamos que nós temos um órgão que somatiza a frustração e a gente trabalha pela reflexologia? Uau, sério? Exatamente. Uau. Então, pessoas muito frustradas, amarguradas, desenvolvem muitos problemas urinários. Vocês sabiam disso? Nossa, não tinha noção disso. Autoestima, pessoas com autoestima muito baixa, que acabam tendo necessidade de aprovação, desenvolvem já doenças coronárias, doenças cardiovasculares. Por exemplo. Então, assim, olha... casou, né? Quando eu vi ali fora que a gente ia ter uma pessoa que ia falar de doença psicossomática, que é até difícil de falar, tem tudo a ver com a pauta, né? Da reflexologia. Tanto é que o jargão da reflexologia é assim, busca o equilíbrio físico e emocional através de estímulos. Por quê? Porque a reflexologia, ela não atua nos órgãos, ela não atua no corpo, ela não é uma massagem relaxante. Embora a consequência dela seja o corpo estar em estado de relaxamento. Por quê? Porque ela vai direto no sistema nervoso. Então, nós temos o cérebro físico, o nosso encéfalo, e temos a nossa mente. Quem rege a nossa mente depende também do funcionamento fisiológico, neurológico. Certo. E a nossa mente também interfere no nosso encéfalo, no funcionamento neurológico. Ambos estão totalmente ligados. E a reflexologia, ela atua igualmente. Não tem assim, atua mais nisso ou naquilo. Não, ela atua tanto na parte neurofisiológica quanto na parte emocional também. Então tem tudo a ver. Eu conheci a reflexologia, acho que você também, né, Renato? Fazendo pelos pés. Sim, lembra que a gente nós recebemos o ano aqui, passado, uma fisioterapeuta que a gente fez e tudo, e foi muito legal. E eu nunca tinha ouvido falar do facial. Eu queria que você contasse, é uma técnica nova? Quem inventou? Como é que é essa técnica facial? É uma técnica que a mãe da reflexologia facial é uma dinamarquesa, a Lone Sorensen. Então, hoje ela está em torno de 40 anos que ela desenvolveu lá na Dinamarca. E a ABR, que é a empresa, a minha escola no caso, né? Eu, Cláudia Rosani, como terapeuta, eu trouxe essa técnica para o Brasil. E aí eu já trabalho com a reflexologia facial e o legal dela é que assim, ela tem a mesma base, o mesmo princípio, os mesmos estudos físicos, emocionais, psicossomática também, da reflexologia podal. Existem vários tipos, né, de reflexologia. Mas especificamente no Brasil, o mais conhecido é o podal, que foi a primeira técnica. Depois nós temos a auricular, que as pessoas falam muito, né? Verdade, temos também a reflexologia palmar, que é a menos utilizada no Brasil, para dizer que quase não é utilizada. E agora, essa inovação na reflexologia, onde na face. Nós temos, só para vocês entenderem, nós temos nos nossos pés cerca de 72 mil terminações nervosas nos pés. 72 mil? Mil terminações em cada pé. Muita coisa. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Então, o cara precisa estudar mesmo, né? Uau. E que são ligadas ao cérebro. E o cérebro que faz o comando de todo o corpo. Então, aqui eu ativo as áreas do cérebro. Só que na nossa face, a gente tem cerca de 500 terminações nervosas. Então, tanto o pé, quanto a mão, quanto a orelha, quanto a face, são microsistemas do nosso corpo. Então, por aqui, eu consigo acessar todo o meu organismo. Sem, por exemplo, eu quero tratar uma pessoa que é muito frustrada, eu trabalho o sistema urinário. Eu quero tratar uma pessoa que tem infecções urinárias recorrentes, eu trato o sistema urinário. Então, você vai trabalhar o físico, emocional, mas o mais interessante é que se eu quiser tratar uma infecção urinária, eu também tenho um remédio para isso. Certo? Só que quando eu ativo esse terminal nervoso que conecta aqui com a minha mente, que faz
ativar onde é o start dessa frustração que me leva a determinados tipos de doenças, eu estou indo na causa. Esse que é o legal. É porque tem muita gente que acaba tendo depois recorrência de reinfecção. Exatamente. Né? Porque não vai ali na raiz, né, do problema, né? Você já fez reflexologia? Não, nunca fiz. Não. A doutora está comentando aqui sobre a parte das mãos, hoje nós vamos ver a parte do rosto. Facial, rosto também, e tivemos aqui a fisioterapeuta que falou sobre os pés. É. Todos eles trazem o mesmo objetivo? O objetivo da reflexologia verdadeira, porque eu gosto sempre de frisar isso. Quando eu falo de reflexologia, tudo deveria ser igual. Porém, muitas pessoas confundem com massagens e fazem massagem falando que é reflexologia. Aí, então, eu fazer uma massagem no seu corpo, fazer uma massagem nos seus pés é uma massagem, sim. Uma massagem. Toda massagem tem o seu efeito terapêutico. Sim. O toque é muito importante, né? O toque traz vida, né? Agora, quando eu falo de reflexologia, eu estudo a neurofisiologia, eu estudo como que o cérebro funciona, como que a mente funciona, e aí então eu ativo esses pontos que estão ligados à necessidade de cada pessoa. Então ela é muito personalizada. Então por isso que eu preciso entender do corpo humano, de como o cérebro faz o comando sobre esse corpo e como que o ser humano se comporta. Então, que tipo de comportamento que faz você adoecer. Então, eu não vou só na massagem relaxar você. Eu vou entender, eu sei que pessoas muito frustradas acontece por isso. Então, que órgão que lesiona? É um dos pontos. Isso. Lembrando, eu quero só ressaltar aqui que a gente está focando na reflexologia, né? Porque tem gente que fala assim, mas isso também é assim, assim. Toda doença, todo problema de saúde, ele é multifatorial. São vários fatores. A gente sabe que tem, por exemplo, na infecção urinária, tem bactérias envolvidas, tem má alimentação, maus hábitos, enfim. Mas no quesito emocional, é isso que eu comentei, né? Amargura, frustração. Insônia. Por exemplo, o emocional de insônia é preocupações excessivas. Então, você leva os problemas para a cama e você não dorme, a tua cabeça fica ali funcionando. Como que eu desligo uma pessoa que é preocupada em excesso? Né? Então, eu tenho um ponto que até eu posso demonstrar aqui depois, como tratar, como você pode fazer em casa mesmo, né? Que legal. Você pode fazer essa... A reflexo facial, ela tem três pontos específicos. Eu trato o meu físico, literalmente, o meu emocional, e automaticamente, né, a diferença da emoção é o que startou, e o psicossomático é aquilo que somatizou. Qual é o órgão que somatiza? E a reflexo facial tem, assim, que principalmente o campo, as pessoas que mais procuram acabam sendo as mulheres, por causa que atua diretamente na estética. Ela rejuvenesce. Olha! Isso é bom, gente, essa parte é boa. né? Essa parte eu já fiquei feliz agora. Por incrível que pareça, gente, a reflexologia, ela trata pela estética convencional e até pela dermatologia. Por exemplo, melasma não tem tratamento. Sim. Tem tratamento, né? Paliativo, mas não tem cura. A gente não fala de cura, porque depende muito do organismo. Mas eu tenho como reverter o melasma pela reflexo facial. Vocês sabiam que isso, por exemplo, parece até chocante falar isso, mas a gente tem vários casos lá na minha clínica de reversão de melasma. Por quê? Tudo é orgânico, tá? E emocional. Então, tem o melasma da gravidez, tem o melasma que se diz que é do sol, mas quantas mulheres ganharam neném, tiveram gravidez e não tiveram melasma? Eu sou mãe de 4, eu tive 4 gestações, eu não tenho melasma. Eu também tive, minha filha também não tem o melasma. E tem mulheres que têm mais de uma gestação e ela desenvolveu melasma em uma gestação. Verdade, entendeu? Então, você concorda que não é da gravidez, não é do sol. Tem gente que não toma sol, né? E então, por isso que eu falo que a importância da gente conhecer o ser humano. E a reflexologia, pelo local onde você vê manchas, pé de galinha, né, acne. Se você tem um rosto todinho assim, por que a tua acne sai aqui e não saiu aqui? Por que o outro sai na ponta do nariz? Por que o outro sai aqui? Olha, todas as áreas. A Cláudia precisava vir aqui hoje, hein? Não é? Todas as áreas do nosso rosto estão ligadas a órgãos e emoções específicas. E o mais legal também é que a testa minha fala sobre um determinado tipo de comportamento. Sim. Essa área aqui das bochechas falam sobre outro determinado tipo de comportamento e aqui outro.
Então, pela testa eu consigo ver até mesmo as tuas habilidades, a forma como você entende as coisas. Posso dar uma palhinha já? Lógico. Pode falar tudo. Fala. Então, por exemplo, as pessoas que têm a testa em formato retangular, mais alta, quanto mais, né? Elas são pessoas mais criativas, mais intelectuais, mais com espírito de liderança. As pessoas que já têm um formato mais triangular, elas são pessoas mais focadas, mais fechadas. O que ela quer é aquilo ali, ela não vê nada para o lado. Então, se eu sou uma pessoa que lido com pessoas diferentes, eu tenho que ter uma testa assim, porque eu tenho que ver de todos os lados, né? Um empresário, por exemplo. Peraí, que eu vou levantar aqui. Vamos levantar. Desculpa aí, ó, gente. Fala o meu aí. Acho que sou uma pessoa focada, né? A do Renato Mas é mais muito assim, ansiosa também. Eu sou o quê? Ansioso. Sou muito. Ó, eu posso dedurar você? Vai, dedura ele. Gente, por que eu sei que ele é ansioso? Sabe essas duas bolinhas que você tem aqui? Isso daí são as nossas adrenais. Eu não tenho, você vê essa saliência que você tem. Isso aqui são pessoas que... Essas têm essa saliência aqui, né? Aqui, ó, essas duas bolinhas. Aqui, ó, desse ladinho e desse ladinho, ó. Exatamente. Aí são as terminais nervosas das nossas glândulas adrenais. A adrenal é uma glândula, a gente fala muito de cortisol, de adrenalina, é essa glândula que libera esses dois hormônios, que combate o estresse. Então, ou seja, você é muitas vezes não lida, o teu corpo não está muito... Ansiedade, impaciência, ou pessoas que são muito, às vezes, empacadas. A gente fala do empacado, que não vai, que só vai à base do empurrão do puxão. É verdade. Mas o teu caso, né, tá muito ligado assim, você guarda muito. Aí o dia que explode mesmo, né? Então... Você tá ligado, os obreiros lá. Pronto, Deixa quieto. Prometo que eu não falo mais nada. Gente, a gente não combinou nada. Não, verdade, não combinamos nada, tá? Tudo aqui agora. É que eu me senti tão à vontade com vocês, eu já tô falando. Fica à vontade, quiser falar Miller, pode falar. Você já é bem focada, né? Você, tipo assim, é isso que eu quero e sabe assim, engata primeiro e vai. Tudo tem o lado bom e as consequências também, né? Ele já é um pouquinho mais aberto. Você pode ver que a minha já é totalmente assim, aberta. Eu já olho de todos os lados, né? Presença, né? E aí, onde você concorda que eu não vou adoecer das mesmas doenças que você, e nem você, por isso que a gente não pode tratar as pessoas iguais. Eu tô ansiosa, vou tomar tal remédio. Aí eu tomo, você toma, isso toma. Então eu não sou contra remédio, não é isso? Eu tô usando um exemplo, né? De que convencionalmente a gente trata as pessoas por protocolo. Então reflexologia, muitas vezes é tão interessante que as pessoas têm que fazer o curso e saem frustradas. Porque eu fui porque eu quero tratar de tal doença, de tal problema, e você não dá protocolo. As pessoas não são iguais. Eu não quero ser tratada igual, eu trato o outro que não é igual a mim. Não teve o meu ambiente, não vive no ambiente que eu vivo, não faz o que eu faço, não pensa como eu penso, não sente o que eu sinto, né? E quantas sessões, Cláudia, precisa fazer para poder chegar num objetivo, num resultado legal, assim? Aí que tá. Será que o meu problema é igual ao seu, né? Qual foi a causa? A gente pode, às vezes, ter a mesma enxaqueca, dor de cabeça. Mas o meu pode ser de preocupação, excesso de atividade, o seu pode ser alimentar. Então, não existe, assim, como eu protocolar. Bárbara, 10 sessões, 12 sessões, 5 sessões. Porém, a gente faz uma média, porque é muito comum, praticamente 100% dos pacientes e dos alunos perguntam isso. Quantas sessões? Porque a gente está acostumado com dosagem. Verdade. E quando eu trato de um ser humano, depende. Às vezes eu faço uma sessão, a pessoa reage 80%. Legal. O outro já está 6 meses tratando... Nada. 10%. Ela melhorou. Uau. E ainda não acredita. Isso não está fazendo efeito. Mas é tanta coisa para melhorar naquele organismo. E é 50-50. Eu vou fazer meu 50% para o teu tratamento, ser 100%, mas eu vou fazer o meu 100% da minha responsabilidade, que é 50%. Sim. Você, às vezes, está doente porque você não bebe água, você se alimenta mal, tudo você leva para o lado pessoal, então você vai sofrer. Vocês citaram algo bem interessante, né? Que é a questão até da espiritualidade, a gente colocar muita esperança, a solução, expectativa no ser humano. A gente sabe que o ser humano vai decepcionar a gente em algum momento. É óbvio, né? Falta muitas vezes a fé, a gente sabe o poder da fé na nossa vida, né? Acreditar num ser superior, que é muito importante. Sim. Então, isso tem a ver com a fé também da gente. Então, você vê que é todo um contexto.
E o legal é que, assim, o terapeuta, tanto é que a gente aqui no Brasil usa muito o termo, né, reflexologista, mas o reflexologista é aquele que estuda a técnica da reflexologia. E o reflexoterapeuta, onde eu me encaixo, a Cláudia encaixa como professora, palestrante, eu também sou terapeuta, né, além de outras técnicas que eu agrego à reflexologia. Eu costumo, assim, no primeiro dia, pelo fato da gente entender melhor, até eu vou mostrar ali que só pelo formato do seu rosto eu já entendo muito, consigo entender como que vocês são. Vamos lá. Falando e a aí, gente já vai mostrando certinho, porque o tempo voa aqui. Voa, céu. passa rápido. Tá bom, né? A gente nem vê. Então, essa aqui é a minha modelo. Como você chama? A Gabriele. Tá. Gabriele. E aí, a gente... Então, assim, às vezes ela vai... Claro que é importante ouvir a pessoa, né? O que te trouxe aqui? Né? Eu trouxe isso aqui. Geralmente as pessoas só veem pelas questões físicas, mas a maioria não entende que tem um emocional muito forte por trás, né? Que é isso que ela não consegue trabalhar, porque ela não sabe muitas vezes. A gente às vezes foi criado e teve que aprender na marra a engolir o choro, né? Então, ou seja, engolir o choro é a gente poder colocar para fora o que incomoda a gente. Verdade. Porque isso é feio para as pessoas, é fraqueza, tudo isso, né? Então, as pessoas têm que viver e adoecem por isso. Verdade. Então, quando a gente estuda a técnica da reflexologia, a facial, eu olho muito mais pelas expressões do rosto. Então, se a pessoa tem acne, por exemplo, por que a acne nasce muito nessa região? Você já reparou quando você está para menstruar que a acne nasce aqui? Você sabe que aqui é a nossa área pélvica. Então, é onde estão nossos ovários. Aonde é que ovula? O ovário. Então, às vezes, é tão interessante que até o ovário que você está ovulando aquele mês é onde vai sair a espinha. Menina, olha que coisa engraçada que ela falou, porque eu sempre, quando acontece o meu ciclo, eu tenho aqui desse lado exatamente, e não é todo mês. E eu até ia no dermatologista achando que era alguma alergia, então eu acho que é isso. Exatamente. Não é todo mês. Uma consulta aqui, e o legal é assim, por que você falou, nasce sempre de um lado, mas não é todo mês, porque o outro mês você ovulou do outro lado. E por que se eu tenho 2 ovários todo mês, né? Se diz que a gente ovula de um lado, por que só nasce a acne de um lado? Tudo isso tem uma explicação. E você entendeu? Então, é isso que eu falo. Se eu tenho todo um rosto, por que meu pé de galinha é mais forte do lado esquerdo do que o direito? Ou ao contrário? Por que meu melasma é mais forte aqui do que aqui? Ou por que meu melasma saiu aqui e não aqui? Tudo tem uma explicação fisiológica e emocional, 50-50. Nós somos 50-50. Toda atrás de uma doença física tem uma emoção. E toda atrás de uma emoção vem uma doença física. Cláudia, só antes de você começar aí, a reflexologia ela tem que ser começada a partir de quando? Assim, mais ou menos. A criança... Idade. Desde a gravidez, desde que nasce. Não teria... uma idade. Não teria uma idade. Por exemplo, eu recebi uma foto agora de uma paciente minha, que a sobrinha dela nasceu gêmeas, né? Ela falou assim, Cláudia, eu já posso fazer, deveria já fazer grávida. Né? A gente tem, claro, umas contraindicações. Você não vai, grávida é complicado, né? Sim. Mas se o terapeuta estiver muito seguro e o paciente também estiver muito seguro, a gente orienta, no primeiro trimestre, toda a gravidez é de risco. Sim. Mas depois, a gente tem estudos da Unifesp aqui em São Paulo, por exemplo, de mães que receberam reflexologia durante a gestação e nota de Apgar, que é aquela nota que se dá no primeiro e no 5º minuto, foram muito acima do que a média da população e até o QI, o nível de intelectualidade da criança é muito melhor. As crianças mamam mais, dormem mais, são mais inteligentes. Gente, a reflexologia é bárbara. Pois é. Tá. Então vamos fazer aqui alguns pontos. Por exemplo, dor de cabeça, porque eu acho que brasileiro tem bastante dor de cabeça, né? Então assim, partindo do princípio que seja de origem ali, eu vou fazer um ponto em geral, né? Tá. Então aqui, bem onde parte o cabelo, ou deveria partir, né? Bem no meio, a gente tem um pontinho aqui, Deixa eu levantar um pouquinho mais, assim. Isso. Aqui, que é o nosso ponto do hipotálamo. Isso, até tá mostrando aqui na área para vocês, algumas áreas específicas do nosso rosto. E depois vai vir uma outra área que tem as áreas dos pontos também, tá? Então aí são as principais áreas ligadas aos meridianos, tá? E depois a gente tem pontos específicos.
Isso, aqui, ó. Então, aqui, ó, bem, se você passar a mão aqui, ó, gente. Tá. Aí, galera, ó, de casa, né? Pode até usar esses pontinhos aí. Então, bem aqui no meio, a gente tem até uma depressãozinha aqui, ó, do ponto. Aqui chama hipotálamo, tá? Ele é o quartel-general do nosso sistema nervoso, sistema límbico. Então, eu posso estimular esse pontinho aqui 3 vezes anti-horário e 3 vezes horário. Eu posso fazer isso até de 3 para lá, 3 para cá, ou até 2 minutos. Tá. Então, para dor de cabeça, eu estimulo aqui, estimulo as adrenais, ó. Aqui, ó, você vai passar os dedinhos aqui, os dedos indicadores, você vai sentir 2 bolinhas. Aqui você também vai estimular 3 para lá, 3 para cá. Depois, um órgão que também é muito afetado pela dor de cabeça e causa muita dor de cabeça é o fígado. Então, você vai fazer isso daqui, ó. Os dedos indicadores, você vai trabalhar entre as sobrancelhas. Aqui, ó, você vai fazer isso daqui, ó. Como eu estou fazendo lá. Entre as sobrancelhas. De baixo para cima. Você pode estimular bastante. Depois, a pressão que a gente faz é uma pressão forte? É uma pressão de massagem no rosto. De massagem, porque a pele, leve, pode ficar... as pessoas às vezes têm muita diferença para medir isso, depressão, porque o pé você usa um tipo de pressão. O rosto é uma coisa muito mais delicada. Então você vai estimular aqui e depois aqui, ó, você sempre vai respeitar a anatomia da pessoa. O espaço que ela tiver entre as sobrancelhas, você vai estimular para cima. E aqui, aonde acabar a sobrancelha dela, né? Então, aqui e aqui, a gente sente até uma gordurinha aqui, ó. Você também pode estimular até com os 2 dedos aqui, ó. 3 anti-horário, 3 horário, né? E você estimula. Aqui você consegue já eliminar dor de cabeça na hora. Principalmente as adrenais. Essas que são no meio da testa. Esse aqui... Pra quem tem, por exemplo, nós moramos aqui em São Paulo, todo mundo tem um probleminha, um it da vida. Uma rinite, uma sinusite, uma bronquite. Mas pro sistema respiratório, que a gente fica congestionado, aquela dor aqui, tem algum ponto que a gente pode fazer também? A gente tem 2 tipos de estímulo. Pronto-socorro e tratamento. Aqui eu ensinei vocês a tratar. Agora, vamos só voltar um pouquinho. Quando eu quiser fazer um pronto-socorro, que é um analgésico para dor de cabeça, eu vou vir até aqui, ó, aonde termina o corte do cabelo da pessoa, e eu pego e estimulo aqui, ó. E vai ter até um buraquinho, onde antigamente chamava de moleira aqui, né? Você pega, apoia aqui e você faz assim, ó. Você bombeia aqui. Aqui tira a dor de cabeça. Até você pode ficar apertando, que você vê que vai sedando a dor de cabeça. Por exemplo, em você, viria aqui, ó. Aqui, ó. Nossa! Você vai bombeando que vai passando a dor de cabeça. Então, esse é um ponto de sedação, é um analgésico. E esses pontos que eu ensinei primeiramente, ele é para tratar. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou fazer esse exercício. Aqui, ó. Bem aqui. Peraí. Aqui, ó. Aqui. Aqui? Isso. Você vai bombeando. Você sente a depressãozinha mesmo, Isso, tem uma depressãozinha, então ali você vai... O meu tá doendo um pouquinho, ó. A minha, quando aperta, eu sinto um pouquinho, uma leve dorzinha. E o legal também, uma dica para quem tá em casa, vocês apalpem a cabeça, né? A cabeça, quanto mais dura, mais saudável. Se a sua cabeça for muito fofinha, mostra que o seu organismo ele não está em bom estado de saúde. Dura. A minha tá, né? Tá um pouco Então, assim, fofa. ela tem que ser bem durinha. Sabe aquela expressão de cabeça dura? No caso da reflexologia é bom. A sua é mais durinha, mas tem umas áreas moles. Ai, meu pai. Aqui, ó. Aqui seu tá bem mais mole. E aqui tem umas áreas que são mais duras. Nossa, a minha tá muito mole, olha. Deixa eu ver. A sua tá mole. Misericórdia. A dela tá um pouquinho mais dura. Tenho 6 meses de vida. Tá repreendido. E aí, vocês, depois, então, aqui é um pronto-socorro. E depois você tinha pedido, até esqueci, Bárbara, era pra... Da sinusite. Da sinusite, ó. Rinite e sinusite. Então, é uma inflamação, né? As inflamações, a gente trabalha na glândula adrenal, que ela libera os corticóides naturais do nosso corpo. Então, você pode liberar aqui, tá? As ites, aqui, e fazer isso aqui, ó, em formato de pinça, aqui, ó, que aqui eu trabalho toda a circulação sanguínea. Né? Aqui, ó, então eu libero e melhoro a circulação do corpo. É assim, Cláudia? Assim, ó, mostra aqui, ó.
Para autoaplicação é assim, ó. Você vai pegando em formato de pinça assim, ó. Assim? Para fora, de dentro e para fora, até terminar sua sobrancelha. Isso. Assim? Isso, tá? Isso é para tratar, como prevenção. Agora, pronto-socorro para as ites. Se tiver com dor aqui, agora por exemplo, para desentupir o nariz, pega com os dedinhos, cuidado com a unha. Você vem aqui ao redor da aba do nariz, vai ter uma depressãozinha também. Você vai fazer isso daqui, ó. Você vai bombear, gente, o nariz descongestiona na hora, tá? Aqui, ó. Você pode fazer em criança também? Não há contraindicação. Olha que legal. Ó, você bombeia aqui, ó. Tá? Ele libera todo o congestionamento das nossas têmporas aqui, ó, toda essa região. Gente, que ótimo. Fica aí uma dica super especial, né? TPM para TPM. Tem alguma? Porque isso é bom também. Gente sofre. Tanto em si, o mal-estar, né, a cólica, o desconforto, tudo isso, a gente trabalha aqui, ó. Você pega toda essa, abaixo da boca, essa região aqui de queixo, é toda a nossa área pélvica. Aqui, eu acho os pontos de ovários. Essa região aqui no meio do queixo é a área de útero, tá? Então aqui, ó, útero, trompas e ovários. E aqui embaixo, né, é o colo do útero. Então você vai na TPM, para melhorar o fluxo menstrual, o desconforto, tudo isso, você trabalha assim, ó. Ó, aqui, ó, trabalha assim. Aí trabalha os ovários e como é dor, né? Como para melhorar todo o seu desconforto, você vai nas adrenais também. Essas daqui são... É o carro-chefe. Depois do hipotálamo, os adrenais, no tratamento da reflexologia, para muitas melhoras, são as adrenais. Porque o que está matando as pessoas hoje? Literalmente, o estresse. Então vamos, gente, regular o estresse por aqui, ó, pelas glândulas adrenais. Legal. Tem algum ponto que você quer saber? Você não estava reclamando de estômago. De gastrite, essas coisas? Estômago. Você sabe que gastrite, estômago... E eu fui fazer exames, Cláudia, esses dias, não constou nada, não estava com nada. Deve ser isso, né? A maioria dos problemas... Eu deduzi ansiedade, como você já havia falado aqui. De estômago. Você tem uma marquinha aqui no meio, você já cada hora ela vai revelar. Isso daí... Meu Deus, cada hora ela revela uma coisa, até tô com medo. Toda marca que aparece no nosso rosto que você não nasceu, ou até quando nasce já, ele indica algum desequilíbrio, não quer dizer doença, tá? Então, eu também tenho essa marquinha aqui, ó, né? Então, aqui, ele mostra que aqui há uma deficiência na tua digestão. Pode ser enzima digestiva, pode ser alimentação adequada, pode ser intolerância alimentar e pode ser excesso de preocupação. Você se preocupa demais e fica ali, né? O que eu vou fazer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí é onde entra a psicossomática. A gente tem que trabalhar a preocupação, não tem que trabalhar o estômago, porque você não tem nada no estômago. Você tem um exame clínico que não comprova nada. Então, o que você vai fazer? A gente trabalha aqui, ó, também, ó, essa questão especial. O fígado era aqui. Estômago, a gente tem um pontinho aqui, ó, mais pro lado esquerdo. A gente tem um pontinho específico aqui, ó, do lado esquerdo de estômago, tá? E o excesso de preocupação, você vai trabalhar aqui e vai trabalhar as adrenais também. Você viu que o teu carro-chefe vai ser adrenal, tá? Esse aqui, né? E cuidado, assim mesmo, pontinhos. Assim, mais devagarzinho. Mais devagarzinho. 3 para um lado, 3 para o outro. Coloca o teu dedo indicador e vai assim, ó, com muita calma. Você viu como você é ansioso? Já foi assim, ó. E eu falo isso em consultório porque tem gente que, às vezes, o cliente é um falso calmo. Ele parece que ele não expressa, então, essa pessoa é calma demais. Não, na verdade, a gente chama de falso calmo. Ele parece ser uma pessoa, mas por dentro ele é um barril de pólvora, né? E aí você pega um paciente desse e faz isso aqui, você deixa ele mais estressado ainda. Tá? Então tem realmente um ajuste. É por isso que é uma técnica e como toda técnica, ela precisa ser estudada. Não é, as pessoas hoje, pela facilidade da internet, elas veem um vídeo na internet e já saem fazendo. É onde acontece, às vezes, os erros, né? É uma técnica simples, sim. Ela é simples pelo fato de ser manual, tudo isso. Ela é fácil, sim, de aprender, mas o que precisa é de habilidade e precisa estudar para entender exatamente como e quando. Os certinhos também, porque às vezes você vai querer fazer do seu jeito, aí às vezes você até piora uma situação. Exatamente. Né? E tem pontos específicos, como áreas do corpo, por exemplo, e sistemas, que eles são unidirecionais. Se você estimula um ponto
mais para um lado do que para o outro, de uma forma, de um formato incorreto, você pode prejudicar literalmente, fisiologicamente, o organismo da pessoa. Uau, Nossa, olha top. que aula Olha. que tivemos aqui. Ai, Poderíamos meu pai. ficar aqui o programa inteiro, Programa né? Já acabou? Com a Até abrir espaço para perguntas, né, Bárbara? É verdade, Poderíamos, né? Mas vamos trazê-la novamente pra gente mostrar outros pontos aí, que eu acho que é super importante. Nem falamos do rejuvenescimento, não deu nem tempo. Da Do estética. ponto da Pois é. estética, né? Mas a Mas próxima você volta. pauta Fica pra Você próxima, volta. então, tá bom? Eu quero que você passe os seus contatos pra quem, né, quiser conhecer o teu trabalho e fazer também a reflexologia. Por favor, fique à vontade. Certo, então eu sou professora, né? Sou também terapeuta. E o nosso Instagram é @Academia de Reflexologia. Aí lá você vai ter todos os outros nossos canais de atendimento.